conectar. Eu sou Grilo Falante, para aqueles que não sabem, eu sou... Esse diabo de celular reconectando toda hora me quebrou. Vamos rebobinar aqui e começar de novo. Eu sou Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus. E para aqueles que não sabem, essa aqui é uma live feita no Facebook, que depois vai ser publicada no meu Instagram e também no meu canal Papo com Grilo. Eu agradeço a todo mundo que for lá curtir, compartilhar, comentar e todo mais dessas coisas aí. Faz um tempo que eu não faço lives, porque enfim, eu tô só viajando até para Salvador. Eu fui nessas últimas semanas, mas para aqueles que não sabem, o objetivo aqui das lives, que em tese pelo menos é toda semana, esse último semestre tá difícil, mas enfim, falar sobre a história do Brasil contextualizada aí na história da capoeira, né? Nos últimos vídeos a gente tem falado principalmente sobre o início da proclamação da República, né? Então a gente falou sobre a coisa da Lei Áurea, né? Falamos sobre a Guarda Negra, falamos sobre todo o movimento republicano militar, e aí falamos de tudo, de todos, e agora vamos botar a cereja no bolo, que é uma coisa assim que só deu 2 minutos ainda. Bom, deixa eu ver, tinha mais alguma coisa que eu tinha que falar enquanto eu estou esperando as pessoas chegarem, porque o relógio está correndo muito devagar aqui. Geralmente eu espero assim uns 5 minutos. Às vezes eu fico com pouca paciência e começo antes, né? Por exemplo, agora eu já estou ficando com pouca paciência, porque o relógio aqui ele não quer avançar, né? Pronto, avançou, deu 3 minutos, falta só 2. Não, falando sério, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Então nesse caso eu acho que eu posso começar o vídeo de hoje, que vai ser a cereja no bolo. Não é uma coisa importante, é uma coisa que tá lá, que beleza, aconteceu, mas se tivesse ou não acontecido, provavelmente não ia fazer tanta diferença no final das contas. A não ser se você for um maçom. Se você for um maçom, isso daqui tem algum impacto talvez na sua vida. Ou talvez não. Hoje em dia a maçonaria não tem mais tanta graça, né? Mas enfim, gente. Para começar aqui, vamos explicar uma coisa. Primeiro de tudo, o século XIX foi assim marcado por uma série de transformações na Europa. E essas transformações em geral foram entrar em conflito diretamente com a Igreja Católica, né? Final do XVIII, século XIX. Por quê? Porque esse foi o século onde um monte de ciência surge, né? A arqueologia, inclusive, surge no século XIX, é uma das. Sociologia, um monte de ciência surge no século XIX e querendo dar explicações que as pessoas julgavam que a igreja não estava conseguindo saciar. Junto com isso surge toda a ideia das teorias políticas, de, por exemplo, coisas assim simples, tipo, a pessoa que manda, né, não pode ser a mesma pessoa que cria as leis, determina o que pode e o que não pode, e a mesma pessoa que julga, porque essa pessoa ela vai poder fazer o que quiser. Se ela não foi com a sua cara, ela pode fazer uma lei só porque sim, só para te ferrar, né? Então assim, uma dessas coisas assim básicas da realidade, né? Os europeus levaram até o século XVIII para descobrir que isso não dava muito certo. Outra coisa assim bem básica, né? Que é você dizer que o outro tem direito a ter opinião, né? Porque antigamente as pessoas elas não tinham direito a ter opinião, não tinham direito a falar o que querem, né? E aí você vê que é engraçado, porque hoje em dia as pessoas tanto têm direito à opinião, tanto têm direito a falar o que querem, que podem inclusive usar esse direito para ser contra a liberdade de expressão, né? Uma coisa muito engraçada. O ser humano assim, é uma coisa maravilhosa. E aí, e outras coisas, uma delas é que religião é uma coisa, política é outra, misturar as duas não dá. Conexão lenta do diabo. É melhor não estar me atrapalhando não, Facebook, né? Religião é uma coisa, política é uma coisa, e misturar as duas coisas não dá certo,
né? A gente sabia isso, né? A nossa sociedade aqui, essa sociedade europeizada, sabe isso desde o século XVIII, portanto a gente pode dizer assim que tem uns 225 anos que está todo mundo sabendo disso, e que sabe que qualquer lugar que seja assim, uma teocracia, ou que tenha assim, uma bancada religiosa, né, um lugar que vai ter sérios problemas e que não dá certo, porque política é uma coisa, religião é outra, você não mistura as duas coisas, senão dá ruim, né? Que bom que o Brasil não é esse tipo de lugar, né? Não é como se o Brasil fosse ter assim, uma bancada evangélica nem nada do tipo, né? É só um lugar muito primitivo mesmo para ter coisas assim. E aí o que acontece? No meio dessa história, a gente tem a Revolução Francesa. E aí a Revolução Francesa foi aquele momento em que o povo francês encheu o saco e decidiu fazer o conselho que os indígenas deram para eles no século XVI, né? Se você não sabe, quando o rei da França perguntou para uns tupinambás que estavam morando lá o que eles achavam da França, eles disseram: a gente acha que assim, a França é um lugar bem esquisito, né? Porque tem muita gente que tem nada, tá morrendo de fome, e tem pouca gente que parece que tem tudo. A gente não... Então assim, é incompreensível porque que essa muita gente que não tem nada simplesmente não desce o cacete na pouca gente que tem muito e pega pra elas, né? Os tupinambás acharam isso incompreensível, né? E aí, depois de assim, uns 200, 300 anos, é que os franceses decidiram seguir esse conselho, fizeram a Revolução Francesa, saiu rolando cabeça aos montes do mundo inteiro, que era, especialmente falando do mundo inteiro, da nobreza, das monarquias, né? O mundo inteiro, assim, privilegiado, né? Ficou horrorizado com isso, né? E, assim, e aí eu quero dizer aqui, reforçar, né? O mundo inteiro é tipo assim, 1% da população, né? E aí, a igreja dessa história toda também não ficou muito contente. Primeiro porque a igreja, ela estava ligada aos estados, aos reinos e coisa e tal, né? Então, se estava prejudicando o estado, estava prejudicando também a igreja. Então a igreja já não gostou muito disso. Mas o que mais pegou pesado mesmo foi porque, além de tudo, o povo começou a entrar nessa onda de estado laico. De estado laico, onde uma coisa é a política, outra coisa é a religião, não pode misturar as duas coisas, mas pode ter o crucifixo lá no Supremo Tribunal, porque isso é uma questão cultural, não é uma questão de religião, não, é cultural. Agora, fale aí que vai cantar música de caboclo na capoeira, fale aí que vai pegar um ponto de umbanda e botar na roda de capoeira, aí não pode, aí é do demônio, aí não é cultural não, né? Então assim, quando o povo começou com essa história de estado laico, né, que é totalmente imparcial, como vocês podem ver, né? A igreja não gostou, ficou irritada com isso, ficou assim magoada, e aí vai surgir um movimento uma corrente chamada corrente ultramontanista, que basicamente vai defender a supremacia do Papa. Então assim, tudo que o Papa diz tá dito, se o Papa disse isso não é para ser discutido, né? E ponto, final. E aí, no meio disso vai acontecer a unificação italiana, que vai tomar as terras da igreja, vai tomar a cidade de Roma da igreja católica, e aí o Brasil, apesar de ser um país católico, vai ir lá oficialmente católico, né? Não é nem de maioria católica, não, é porque o Brasil era um país católico, era uma teocracia. Inclusive o imperador só estava lá porque Deus falou que era para o imperador mandar. Se Deus não quisesse que fosse aquele imperador no trono, Dom Pedro II não tinha nascido. Então assim, e aí então o Brasil, apesar de ser um país oficialmente católico, vai acompanhar a transferência da capital italiana de Florença para Roma, diferentemente de todos os outros países católicos. E aí, no meio de toda essa história, o Papa Pio IX vai escrever a Syllabus Errorum em 1864.
que vai basicamente ser uma lista enorme de todas as condenações e de todas as coisas horríveis que estavam sendo praticadas. E aí, no meio das 80 proposições que o cara vai fazer, ele vai condenar o racionalismo, o naturalismo, o comunismo, o socialismo, o anarquismo, o liberalismo e a maçonaria. Né? Por que a maçonaria? Né? Porque os maçons são comunistas e tem que ir pra Cuba. Não, talvez porque eles são socialistas. Ninguém sabe a diferença das duas coisas. Então deixa eu ver. Anarquistas, os maçons são anarquistas. Não. Então os maçons assim a gente sabe que tá mais pra liberal. Liberal vai pros Estados Unidos, que eu não quero liberal aqui nesse país não. E aí, os maçons, eles eram liberais, nesse sentido eram liberais mesmo, né? Mas aí liberalismo a gente fala do contexto da época, do contexto do século XIX. Embora eu particularmente defenda que se os liberais acham que tem que extraditar comunistas para Cuba, eu acho que é justo extraditar os liberais para os Estados Unidos, que é um canto muito pior. E assim, a maçonaria era defensora dos ideais iluministas, defendia a separação da igreja e do Estado, defensores da liberdade religiosa, porque era isso que era liberal, ser liberal no século XIX, né? Dizer o outro tem direito à opinião era ser liberal, né? Então a gente vê inclusive que tem liberais atualmente que não são liberais, o que é uma coisa muito estranha. E a maçonaria, mas assim, a maçonaria na verdade ela é condenada pela igreja desde o século XVIII, né? Mas enfim, o que acontece? Aí vai acontecer aqui no Brasil que em março de 1872 o padre e maçom Almeida Martins vai fazer um discurso em uma loja maçônica louvando a lei do ventre livre. Que sim, tudo tem a ver com a abolição, não se engane, até hoje tem tudo a ver com a história da abolição. Então, e o sermão dele vai ser publicado num jornal. Só que aí o bispo do Rio de Janeiro, que era o Dom Pedro Maria de Lacerda, não Dom Pedro II, nem Dom Pedro I, o Dom Pedro Maria de Lacerda, ele não vai gostar disso. E aí vai suspender o Padre Almeida das atividades dele. Aí vai ter um monte de ataque do Jordão entre a igreja e a maçonaria. Mas, de maneira geral, o governo faz vista grossa. Em 1873, os bispos ultramontanos, o Dom Vital de Olinda e o Dom Macedo da Costa, do Grão-Pará, sem maçons das arquidioceses dele. E aí o Dom Pedro II, que não tinha aprovado a norma papal, que dizia que não podia ser maçom, porque aí é que tá o Brasil... a internet hoje tá difícil, é a maçonaria querendo censurar. Aí o Brasil, que era... O que eu tava falando? Já não tenho uma ideia, as cabeças muito concatenadas. Aí fica me atrapalhando aqui, é muita maldade. Mas enfim, o Brasil, que era oficialmente católico, as normas papais, elas tinham que ser aprovadas pelo Dom Pedro II para valer aqui. Então, se o Papa dissesse uma coisa e o Dom Pedro II não concordasse, ele simplesmente não aprovava a norma e no Brasil continuava valendo, né? Não era obrigado a seguir. E aí ele vai entender que os bispos estavam passando por cima da autoridade dele, e aí também entender que os bispos, eles eram funcionários do Estado, né, funcionários do Dom Pedro, eles não eram funcionários do Papa, então estavam passando por cima da autoridade do Dom Pedro e estavam interferindo em instituições privadas que não lhes cabiam. E aí é entender que também a maçonaria brasileira é bem diferente da maçonaria europeia. Porque o próprio Dom Pedro I tinha sido maçom. E muita gente do Estado era maçom. A maçonaria do Brasil não tinha tanto essa ligação com os ideais libertários, né? De ficar fazendo aí revoluções. Não, a maçonaria do Brasil não estava muito interessada nisso. A maçonaria do Brasil estava mais interessada em fechar acordo político. Era esse que era o objetivo da sociedade secreta mais conhecida do mundo aqui no Brasil. Era para os políticos poderem conversar, poderem negociar, poderem fechar os acordos, tudo sem ter que dar satisfação para ninguém, né? Então assim, a maçonaria seria o equivalente de uma coisa, deixa eu ver, uma coisa que é uma situação absurda que nunca aconteceria. Já sei, se aprovasse uma
uma lei que tá todo mundo falando, não aprovem, não aprovem, não aprovem, o povo falando, tudo bem, não vamos aprovar, e de repente tá lá uma reunião extraordinária às 3 da madrugada, e aí eles decidem assim, em 5 minutos aprovar a lei que tá todo mundo falando para não aprovar, né? Seria tipo isso, sabe? Né? Essa que era a função da maçonaria no Brasil. E aí, então, nunca que essa lei ia pegar no Brasil, né? Nunca que essa norma papal iria dar certo no Brasil. E aí, então assim, os funcionários da igreja, inclusive, não tinham permissão nem para debater a questão, né? Então o Dom Pedro II não gostou e mandou prender eles. E aí vai ter muita discussão na Câmara, no Senado, no Conselho de Estado, para decidir o que ia fazer. Os 2 bispos vão ser intimados, retirarem a ordem, eles vão se recusar, e aí vai ter muitos debates, e aí os 2 acabam sendo presos e condenados a trabalho forçado por ordem do Conselho de Estado. Finalmente o Brasil tomou alguma decisão certa, né? Tava demorando. Só que assim, aí vai ter os diplomatas do Vaticano, e aí eles vão escrever um monte de cartas condenando aí a prisão e exigindo a soltura, e aí vai ficar uma discussão pra lá e pra cá, acusação, ataque da igreja à maçonaria, e maçonaria à igreja, e todo mundo reclamando, todo mundo enchendo o saco. E em 1875 o governo vai dar pra trás e vai soltar os bispos, porque no Brasil é assim, a gente prende, por exemplo, sei lá, um cara que roubou a poupança de todo mundo, só um outro exemplo hipotético, e porque o cara tem um problema insignificante, tipo, sei lá, vocês imaginem aí que tipo de problema poderia ser assim, um problema bem minúsculo, né? E ele pode ficar na prisão domiciliar, enquanto, por exemplo, um chefe assim de facção super ultra mega blaster morrendo de câncer fica dentro da prisão, né? Porque, enfim, um é rico, outro é pobre, né? Esse tipo de coisa absurda que não aconteceria no Brasil, né? E tomara que não aconteça com a prisão de certo alguém. Então, gente, ainda mais porque olha, vai demorar pra eu esquecer. Não, eu vou morrer e tem que estar gravado no meu túmulo que uma das minhas lembranças felizes é lembrar do ferro de solda. Tem que ter isso daí. Então, assim, gente, o que acontece? O governo vai dar para trás e aí vai acabar com o gabinete Rio Branco, que vai pôr o Duque de Caxias como primeiro-ministro, e mesmo com a questão sendo resolvida em 1875, qual que é o impacto dela? É o seguinte, a maioria do Brasil era católico. Então, o primeiro de tudo, quando o Dom Pedro II dá para trás, ele é um momento de fraqueza, um momento que está muito frágil a questão política do Brasil por conta da abolição, né? De uma série de negociações, de um vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, cada vez uma adesão maior da classe política ao Partido Republicano, e ao mesmo tempo a igreja era a grande formadora de opinião do Brasil, talvez muito mais do que jornais. E aí isso certamente foi uma coisa que beneficiou os republicanos, né? Foi essencial? Não, porque, verdade seja dita, o movimento republicano ele não teve nada a ver no Brasil com uma vontade popular, né? Com exceção, assim, por exemplo, do movimento republicano de São Paulo, né? Que aí a gente tem uma questão popular, sim, mas não é, por exemplo, o caso do movimento republicano do Rio de Janeiro, e com certeza não é o caso do movimento que vai dar o golpe de Estado, que vai tirar o Dom Pedro II do poder. Não era uma questão popular, muito pelo contrário. Esse vai ser um momento de grande exclusão do povo, da coisa pública, né? Vai ser o momento do poder do povo, mas que o povo não tem acesso. Então, assim, não é uma questão essencial, como eu disse desde o começo, mas é uma coisa que existiu, uma coisa que não ajudou o governo e que com certeza beneficiou em alguma medida os republicanos, nem que seja só para botar a cerejinha no topo do bolo. Então, gente, por hoje é só. Próxima semana a gente continua assim, eu espero,
né, não acontecendo alguma coisa que eu tenho aqui próxima semana, que eu vou dizer, tá difícil esses últimos meses aí, né, mas dando certo, próxima semana eu vou fazer o vídeo aqui falando sobre o golpe republicano, sobre o dia, deixa eu ver, um dia de novembro, não sei, não lembro agora, né, deixa eu ver, um dia importante de novembro, 20 de novembro, esse dia é importante. Né? Algum dia aí de novembro que não é importante que nem o 20 de novembro. Né? O momento em que as pessoas lembram que existe negro e que aí começa a chamar, inclusive, todo mundo da capoeira para ir fazer evento de graça, porque né, é para dar a oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho da capoeira, como se os capoeiristas não tivessem Instagram. Então, minha gente, por hoje é só. Até o próximo vídeo aí a gente continua. E esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube Papo com Grilo, assim, dentro de uns 15 minutos, se a energia não cair, que tem essa. Agradeço a todo mundo que curtiu, compartilhar, comentar aí lá da visualização do meu canal e blá 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 blá. Por hoje é só. Não quero encerrar? Encerra. Não quer encerrar, que palhaço. Tô mandando encerrar, concluir. Ô, diabo de conexão lenta.